Mais uma vez reunidos para o nosso Evangelho do Lar. Vamos todos esvaziando nossas mentes, permitindo sentir toda a vibração de amor, de luz que aqui se encontra, deixando o nosso corpo e nosso espírito ser preenchido por essas vibrações. Agradecendo mais uma vez, Pai, pela Tua bênção, pela Tua permissão. Agradecendo ao Mestre Jesus por estar reunido aqui junto conosco. A todos os nossos irmãos, nossos guias, nossos protetores. A toda a equipe de segurança e proteção. Peço, inclusive, que reforce todas as correntes de força em volta de nosso lar. Agradecemos também a equipe de socorro que aqui se encontra. E a todos os irmãos que vieram participar junto conosco deste Evangelho no Lar. Mais uma semana. Que a Tua bênção, Senhor, possa nos abençoar, nos iluminar, nos guiar, trazendo-nos a cura, a força, a coragem, para seguirmos, Senhor, sempre adiante, dentro da Tua obra, dentro de nosso crescimento pessoal. Que o Senhor nos abençoe e proteja hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois vosso é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Versículo 9. Instruções dos Espíritos. A vingança. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros, que tendem a se apagar do meio dos homens. Ela é, como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que podem ainda inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a esta prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama seu inimigo, quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera e seu ódio. Mas, o mais frequentemente, ele reveste uma aparência hipócrita em dissimulando, no mais profundo do seu coração, os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra seu inimigo sem desconfiança e espera o momento propício para atingi-lo sem perigo. Esconde-se dele, espreitando-o sem cessar,
arma-lhe emboscadas odiosas e lhe derrama, chegada a ocasião, o veneno no corpo. Quando seu ódio não vai até esses extremos, ele o ataca então em sua honra e em suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas para todos os ventos, vão crescendo pelo caminho. Por isso, quando aquele que persegue apresenta-se nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios onde encontrava, outras vezes, rostos amigos e benevolentes. Fica estupefato quando mãos que buscavam a sua se recusam a apertá-la agora. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e seus parentes se desviam e fogem dele. Ah, o covarde que se vinga, assim, é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de rosto descoberto. Para trás, pois, com esses costumes selvagens, para trás com esses usos de outro tempo. Todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa. Fora da caridade não há salvação. Mas não, eu não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa, no futuro, ceder ao impulso da vingança, ao invés de perdoar. Jules Olivier, Paris, 1862. O que a gente tem aqui nesse versículo, que é uma coisa bem interessante e que a gente ainda vê muito hoje, é esse tipo de vingança, né, que chega até o final, ao tirar a vida de fato. A gente vê muito pouco isso, graças a Deus, né? Mas a vingança branca, vamos classificar ela assim, que é a vingança silenciosa, ela ainda permeia muito ainda o nosso meio. Isso vai totalmente, né, como foi dito aqui, totalmente contra os ensinamentos de Jesus. E é por isso que ele classifica aqui, né, que ele é o último, a última mazela que separa, né, um cristão ou um espírita de uma pessoa ainda ruim. Que aquele que busca vingança, ele ainda tem problema no coração. O seu espírito ainda não está ainda desenvolvido ao ponto de praticar a máxima de Jesus, que é perdoai os vossos inimigos, que eu acho que essa pra gente vai ser a mais difícil, e é por isso que aqui ele classifica como a última, a gente a deixar de lado, né? Mas analisando tudo que foi escrito aqui, que é bastante coisa, e aqui ele fala bem claro, né, que tem os dois tipos de vingança: a vingança da pessoa que vai e faz emboscadas, segue, né? Essa é a pior vingança, porque a pessoa ela abandona a sua vida, abandona todos os seus valores e utiliza a frase que os fins justificam os meios. Então ele usa de artimanhas totalmente obscuras para poder conseguir a vingança dele. E tem a outra vingança, que é onde ele fala aqui, né, que deixa eu achar aqui, peraí. A mais difícil no nosso dia a dia eu vejo assim que é uma espécie de vingança, é o devolver na mesma moeda. Sim, também. Então, não deixou para mim aquele pedaço de bolo, então também agora eu não vou deixar tal coisa. Não deixa de ser uma vingança, e que nós, na nossa rotina do dia a dia, no nosso egoísmo, a gente pratica sem nem perceber. Então nós temos que nos policiar, porque não foi isso que Cristo nos ensinou, não foi isso que Jesus veio até aqui nos passar. Todas as nossas ações
elas não podem ter a influência daquilo que fazem para nós. Tem que estar condizente com o nosso coração. Então, nós temos que fazer o bem sem olhar para quem. A gente tem que fazer mesmo que aquela pessoa não faça pra gente. Não é ser boba do outro. Não é ser bobo do outro. Deixar que façam mal para nós. Mas é não fazer o mal para ninguém. A gente sempre poder levar o bem. Eu vejo isso. Mas nós cometemos essas pequenas vinganças que continuam acontecendo. E nós temos que nos policiar. Porque isso ainda remete à lei de Moisés, né? Olho por olho, dente por dente. É uma coisa assim, mais simples, sem violência, né? Que as pessoas classificam essa lei como as coisas... Classificam, não, elas conseguem enxergar essa lei somente com as coisas mais violentas, né? Roubou, perde a mão, cometeu adultério, é apredejado. Então, assim, mas essas coisas que você falou do nosso dia a dia, que é do nosso cotidiano, não deixa de ser a aplicação da lei olho por olho, dente por dente, né? Então, infelizmente, essa lei foi utilizada naquela época porque era necessário, né? Moisés não tinha como levar aquele povo todo sem isso, mas todo cristão hoje, né, com a educação, com a intelectualidade que nós temos hoje, a gente consegue entender que essa lei ela nem deveria existir, porque ela vai contra as leis, né, do próprio 10 mandamentos, né, onde você fala não matarás, não cometerás adultério, não... Então, assim, todas as leis, essa lei ela viola praticamente todos os mandamentos, né? Então, naquela época era necessário, hoje não é mais. As pessoas hoje já estão mais evoluídas, né? Digamos, dentro das suas condições, né, psíquicas, não somos mais bárbaros como naquela época, e hoje, mas a gente ainda pratica. Isso mostra aí bastante a fragilidade das nossas percepções e de como a gente não está caminhando, não está praticando, né, essas duas máximas de Jesus, que é perdoar os vossos inimigos, e o segundo mandamento que ele colocou, né, que é amar o vosso próximo como a ti mesmo. Então, assim, quando você faz uma coisa para ele, para como é que fala? Para você retribuir uma coisa que ele te fez, né, e uma coisa, inclusive, que você não gostou, então é uma vingança. Porque se você sofreu aquilo e não gostou, como que você pode, né, em sã consciência, praticar aquilo para o outro para revidar, sendo que você sabe que não é legal? Você não gostou quando foi feito com você. Então por que você vai repetir para o outro? Então, assim, é uma fragilidade nossa, mas ainda faz parte do nosso ego, faz parte ainda, né, Uma coisa que não está na nossa rotina, na nossa casa, mas é muito comum a gente ver. Então, traições entre marido e mulher. Um trai, o outro se acha no direito, então, de também trair. Se acha no direito de ir lá e fazer, como se aquilo fosse apagar o mal, o estrago, como se aquilo fosse fazer voltar a ser como era, porque agora estamos fits. Então eu vejo assim, isso e também coisas assim, amigos, né? Amigos às vezes que a gente acha que é muito amigo, mas vai lá e faz alguma coisa que a gente nunca esperava. E ali a gente se sente traído, e aí parece que a gente tem a necessidade de devolver, tem a necessidade de começar a tratar mal, tem a necessidade, sem entender aquele contexto. Tudo isso é uma vingança que nós precisamos parar, analisar, para não cometer esse erro. Para não devolver, para não se vingar. Mas é
Uma vigília, né? É. E até que ele fala, né, no último parágrafo, ele põe: todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa. Fora da caridade não há salvação. Então, a falange que a gente participa hoje, que é o Espiritismo, né, a base dele é essa máxima de Jesus: fora da caridade não há salvação. Então, assim, se a pessoa ainda acha que ela tem o direito de se vingar, por qualquer motivo que seja, por qualquer coisa que tenha acontecido com ela, ela não tem o direito, ela é indigna de estar dentro dessa falange. Ela é indigna de se classificar como cristã e como espírita, porque a base do espiritismo é isso, né? São os ensinamentos de Jesus e as máximas dele. E qual foi a maior máxima dele? Fora da caridade não há salvação. Então, quem não pratica não tem salvação, não tem melhoria, né? Não tem crescimento espiritual se você não pratica a caridade. E você, Gabriel? O que você entende sobre essa passagem da vingança? Não sei. É algo que a gente não deve fazer. Independente se for algo fútil ou se for algo muito pesado como a morte de alguém. Você consegue entender que vai ter muitas ocasiões que isso vai vir e vai aflorar no seu coração? Que você vai ter esse sentimento, que nós não estamos livres dele? Você consegue entender? E que esse estudo é para que a gente tenha esse conhecimento, para que nesse momento a gente consiga buscar esse conhecimento e lembre dessa passagem. E a gente possa parar, dar um passo para trás e se afastar antes de devolver na mesma moeda, antes de se vingar, antes de fazer algo que a gente está fazendo de tudo para estudar, para melhorar, para avançar e não cometer. E isso vale com a sua irmã. Tá. E você, Bianca? O que você entende dessa passagem? Que vingança não é bom, não importa o que seja. E tudo isso que eu acabei de falar pro seu irmão, você consegue entender que muitas vezes vai vir isso no seu coração? Sim. E que você não deve agir e sim parar e pensar e lembrar desse estudo? Consegue entender isso? Sim. E que começa aqui dentro de casa com o seu irmão, que é aquela fala: mas o Gabriel fez assim, não vai valer? Porque agora a gente conversou, estudou e entendeu. Porque você está falando que entendeu. Esse sim é isso, eu entendi. Tem alguma arminha de apagar a memória? Não. Ah. Ficou claro? Uhum. Se eu tivesse, filho, não teria nenhum mérito. Entendeu? Uhum. Qual o mérito de você conseguir passar por uma prova se você for usar de meios errados? Vamos supor que você está numa corrida. Corrida. Tem 20 pessoas. 20 pessoas. Vou gravar. Aí tá todo mundo correndo, dá o tiro. Vocês começam a correr. Certo. Começou a correr. Aí os seus adversários estão lá na frente já. Você tá bem pra trás. Porque você não treinou. Você ficou assistindo anime e não treinou. Eu faria isso. E aí você passa alguém do seu lado de moto e fala assim: ô, monta aqui que eu te dou uma carona pra você ganhar. E aí você monta e vai e ganha. A vitória que você teve algum mérito? Não. É disso que nós estamos falando. Seria meio que impossível fazer isso. Esquece. Isso é um exemplo. Eu tô me apegando nos detalhes. É, bem grotesco. Vamos pegar a essência no todo, em vez de pegar os detalhes. Você entendeu? Então é isso daí que a gente está falando. É quando a gente tenta apagar a memória para poder
não passar por aquilo, a gente está pegando esses atalhos, né? Por que Deus colocou a gente na Terra como reencarnado? Para a gente poder passar, pelas coisas que a gente precisa para lapidar aquilo que a gente tem dentro da gente. Seja ele qualquer vício, seja ele qualquer sentimento ruim, qualquer pecado capital, entendeu? E a gente só vai conseguir passar por isso aqui na Terra. Lá, quando a gente volta para a parte espiritual, que a gente desencarna, essas provas lá não tem muita força. Porque a carne aqui, pra gente, digamos que ela é um potencializador dos nossos defeitos. Entendeu? Então, quando a gente vence esses vícios aqui na Terra, é uma alegria muito grande lá em cima. Principalmente os nossos mentores. Principalmente aqueles que nos ajudaram a selecionar as coisas que a gente precisava melhorar nessa encarnação. Isso para quem poder escolher, né? Pôde achar e escolher alguma coisa que precisava melhorar. Que já é um nível bem acima, aí de evolução. Então, quando a gente não tem isso, a gente tem que ir na raça mesmo. Que a gente não pôde escolher. Entendeu? Quando a gente não tem uma calçada, tem que ir pela rua. Não é? A gente tem que ir só. Não importa como. Importa sim. Entendeu? Não importa como, sim. Não importa como. Então, para vocês dois, para nós dois, para todos que estão aqui ouvindo, é isso que a gente deixa. A vingança, ele é um meio de reparação muito, muito tosco. É uma justiça falha. Porque não há justiça quando você adquire dívida. Não teve justiça. Antigamente se falava muito, e isso a gente pode ver, o povo oriental ainda tem isso, com a honra. A honra, nesse caso, nada mais é que o seu ego. Então você achar que você é indigno de estar ali, ao ponto de tirar a sua vida, porque você perdeu a sua honra, ou seja, porque você fez alguma coisa errada, muito errada aos olhos dos outros, isso são, na minha visão, são dois erros. O seu, né, por achar que você não tem conserto, que você deve morrer, é um egoísmo próprio, e daqueles que te impõem isso. É a falta de caridade, falta de perdão. Porque errar, todo mundo erra. Agora, você viver do jeito que eles vivem, limitados, debaixo de regras pesadas, e devem existir regras? Claro que deve. Mas assim, eu não sei lá, nunca fui, né? A gente só sabe o que a gente vê pela TV. Mas pelo que a gente vê, a vida deles é muito infeliz. Muito infeliz. São raros os momentos de alegria que eles têm. Por quê? Porque eles vivem em cima de uma ditadura muito grande, uma ditadura da honra. Ao ponto dos filhos, se fizer alguma coisa errada, os pais jogam pra rua. É inadmissível lá você fazer alguma coisa errada. A não ser que a sua família já seja torta. Não. Nos países asiáticos. Oriental. Você tá falando vala e eu não É porque eu já tinha falado. Eu Então, esquecido, então é por isso que, sim, que todos os povos que vêm para o Brasil, eles gostam muito daqui. Por quê? Porque o brasileiro, ele é um povo mais descontraído. É relaxado, Não gosta muito de regra, não. Mas ele é um povo acolhedor e relaxado nessa parte. Então a gente não tem dogmas, a gente não tem etiquetas pesadas. Não mesmo. Entendeu? Lá você não pode nem pegar na mão de alguém.
O comprimento do asiático é só aqui, ó, é referência com o corpo. Aqui a gente pega e coloca Aqui o você braço por abraça cima a da pessoa, ombro, você abraça a pessoa, você dá um beijo na pessoa quando ela é cara pra você, né? Então, essas coisas não existem lá. E por isso que todo mundo que vem pra cá, europeus, asiáticos, né? Todos eles gostam. Perigoso. Eles gostam daqui. Eles gostam muito daqui. Por quê? Porque o povo daqui é diferente nessa parte de acolhimento, de recepcionar. Então, assim, a energia que a gente tem de acolhimento, ela envolve a pessoa e a pessoa se sente bem. Por quê? Porque não tem aquele peso que existe nos outros países, né? A Inglaterra mesmo também é um lugar, por ser, né, um país imperialista ainda, eles têm também. Já melhorou muito, né? Apesar de ser, porque a Inglaterra é um dos países mais antigos do mundo. Mas já melhorou muito, mas não para o país mais antigo do mundo. Entendeu? Então, nós, como nós tivemos uma mistura muito grande de raças, né? Acabou-se que não teve uma regra muito dirigida para aquela raça ou para aquele país. Entendeu? Então, misturou tudo e aí acabou sendo o que é hoje. É por isso que o Brasil hoje é considerada a pátria do amor no mundo, pela espiritualidade, né? Porque aqui tem pessoas diferenciadas nessa questão, né? Pessoas que já sofreram muito nos outros lugares e em outras reencarnações e que vieram para cá porque melhoraram. Então eu acho que é isso que a gente tem que buscar. O sentimento de vingança e entender o que é o sentimento de vingança. Essa parte que a mamãe colocou, né, que se você lavou a louça ontem, não lavou, hoje eu também não vou lavar, isso é uma vingança. Você querer pro outro aquilo que ele fez para você naquele momento, porque te prejudicou em algum motivo, ou que você acha que te prejudicou, é vingança. É falta de amor, é falta de caridade, é falta de empatia. De entender o que aconteceu. Poxa, o que aconteceu com o outro? Por que ele não fez? Nossa, por que ele fez aquilo pra mim? A gente sempre se deu tão bem. Quantos relacionamentos não acabam? Por quê? Porque uma pessoa não tá num dia bom e aí acaba fazendo uma coisa diferente do que sempre faz e a outra pessoa se dói porque fez aquilo e não vai perguntar o que aconteceu. Ela simplesmente acha que foi pessoal. E nunca mais fala com a pessoa. Acaba uma amizade de anos por causa de um mal entendido. Por quê? Porque a pessoa tem um ego tão grande, que ela não se dá o desfrute de baixar a crista dela, né? De tirar o ego dela e ir perguntar pro outro por que ele fez aquilo. Nem para isso ela não vai. E aí perde-se. Então, a gente eu acho que se ela fizer isso, ela vai perder toda a honra dela. Sim, e não fui eu que fiz, eu não tenho obrigação de fazer. Tem. É importante para você a relação? É claro que você tem obrigação. Então, a partir do momento que a gente tiver tranquilidade e paz dentro do nosso coração e da nossa mente, as coisas externas, elas não vão nos afetar. É o que a gente fala. As pessoas boas, elas são passadas para trás com mais facilidade. Por quê? Porque no coração e na mente dela não cabe alguém fazer aquilo nem existe para ela. Então, ela nunca vai imaginar que alguém possa fazer aquilo. Isso é ruim? Depende do ponto de vista. Se a gente for pensar aqui na Terra, pode ser ruim. Alguém pode me prejudicar financeiramente, alguém pode prejudicar o meu nome. Mas lá em cima, que é onde importa, que a gente não é daqui, nós somos de lá. Então, isso pra gente é o que tem que ficar. Poxa, onde é a minha casa? Minha casa não é na Terra. A gente sabe disso, contanto que a gente morre. É a lei natural. Nascer, crescer, viver e morrer. Né? Então, eu tenho que fazer pra onde? Eu tenho que fazer pra minha casa. Pensa na sua casa. Aí você quer um jardim bonito. Você vai fazer um jardim bonito na casa do vizinho? Não, você tem que fazer na sua casa. É para você ver. É para você sentir e ter a beleza, né, das flores, do desenho do jardim bonito.
Então você não vai fazer na casa dos outros, tem que fazer na sua. E aonde é a nossa casa? Não é aqui, é lá. É no plano espiritual. Nós não somos aqui, nós somos de lá. Então a gente tem que fazer as coisas aqui na terra, plantar aqui para a gente colher lá. E aí essa parte da caridade e aqui também do perdão são os dois extremos. Ninguém está falando que é fácil. Mas se a gente não nos forçarmos a isso, a gente nunca vai conseguir. E é nas pequenas coisas que a gente tem que começar. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Poxa, o que o papai aprendeu lá atrás, muito lá atrás, antes ainda de conhecer o Espiritismo? Eu respondia muito às pessoas. E respondia sem filtro. Né? Eu era o chamado tolerância zero. Né? Que você gosta bastante. Entendeu? Eu era desse jeito. E aí, ao longo dos anos, eu fui percebendo que as pessoas iam se afastando de mim pelas coisas que eu falava. Eu achava legal, tinha alguns que achavam bonito do jeito que eu fazia, mas ninguém ficava do meu lado. Por quê? Porque eu machucava as pessoas com o que eu falava. Eu não pensava, eu só falava. Do jeito que vinha, eu falava. Então, chegou um determinado ponto que eu parei. Falei, não, peraí. É lógico que isso teve um pivô, que eu não vou lembrar agora quem foi, que uma pessoa chegou e me falou. Alguém precisou chegar em mim e falar. Falar, poxa, você nunca percebeu que as pessoas podem, que você pode machucar as pessoas com as suas palavras? As suas palavras são mais afiadas do que uma adaga. E realmente isso é verdade. Às vezes uma frase que você diz para alguém machuca mais do que um soco. Principalmente as pessoas que estão ao seu lado, que te amam. Né? E aí eu comecei a analisar isso. E comecei a tentar, porque é muito difícil. A gente que tem o raciocínio rápido é muito difícil. O raciocínio rápido e o coração vazio. É muito difícil você conseguir doutrinar isso. E eu comecei devagarinho. Conseguia uma vez, outra vez, na outra saía. Conseguia de novo. O quê? Antes de falar... Fecha a boca, pensa 2 segundos. Você pode falar o que você quer falar? Pode. Mas você pode escolher palavras diferentes para falar aquilo. E essas palavras diferentes, vou falar para vocês, faz muita diferença no relacionamento que a gente tem, no tratamento que as outras pessoas recebem e como elas respondem a isso. Então é uma diferença muito grande, que faz muita diferença na nossa vida depois. Vocês estão começando agora a vida de vocês. Começa a cultivar amizades agora. Começa a parar para respirar antes de responder. Porque isso vai fazer muita diferença na vida de vocês. Muita. Aquelas pessoas que vocês sentem, que vocês gostam de verdade. Eu sinto que é uma pessoa que eu quero na minha vida. Eu quero como meu amigo, eu quero como minha amiga. Então cultiva. Cultivar é ligar, saber como que tá. Fazer de tudo para estar sempre junto. Tratar bem. Isso é cultivar. Porque o amor, independente de ser de marido e mulher, o amor de amigos, ele também precisa ser cultivado. Senão ele também acaba e se distancia. Tudo precisa ser cultivado. Amor, respeito, amizade. Agora vamos encerrar a vida. Bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fecha, mano. Agradecemos por esse estudo maravilhoso. Agradecemos por tantos ensinamentos.
por tantas intuições. Gratidão. Espero que todos que puderam estar aqui conosco tenham tido essa mesma sensação de entender e compreender como nossas ações e as coisas corriqueiras também são consideradas vingança. E que possamos no nosso dia a dia nos policiar e nos controlar para não sair do caminho que estamos propostos a evoluir. Com a música Quanta Luz, vamos encerrar o estudo de hoje e no domingo que vem estaremos aqui. Conforme estaremos cantando a música Quanta Luz, peço que a espiritualidade possa fluidificar a nossa água, deixando ali as energias e as vibrações que precisamos, cada um de nós aqui em casa, para a nossa semana. Que assim seja. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Senhor, que essa luz possa nos envolver, que essa luz possa também limpar todo o nosso ambiente, toda a nossa casa, e que possamos, Pai, nos reunir na próxima semana com toda a proteção, amor e carinho. Que essa luz possa guiar-nos também fora dessa dependência, levando a Tua palavra, Pai, a todos aqueles que estão à nossa volta, através de exemplos, através de gestos ou através de palavras. Que o Senhor nos guie, nos abençoe. Que assim seja. Graças a Deus. Deus.